Ao vivo, meu chefe. A todos os nossos irmãos nesta manhã, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor nosso Deus. Louvar a esse Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos adentrando ao seu lar nesta manhã de escola bíblica dominical. Louvar a Deus pela sua vida. Estamos acompanhando as lições de cada domingo, abordando temas muito educativos, espirituais, e eu quero nesta manhã, mais uma vez, a sua companhia para extrairmos da Palavra de Deus lições que edificam a nossa vida, nossa alma e nos preparem para vencer as agruras da vida e estarmos sempre esperançosos, aguardando a bem-aventurada esperança da igreja, que é o arrebatamento dela. E eu quero nesta manhã incentivar você com a sua família a continuarem mantendo firme essa esperança. Também na manhã deste dia nós queremos parabenizar todas as mães. Hoje domingo, segundo domingo de maio, Dia das Mães, e eu quero usar aqui 3 pessoas especiais. A irmã Sônia, minha genitora, minha sogra, a irmã Socorro Calado, e a minha esposa, irmã Arlene Calado, parabenizar todas as mães que referências na Bíblia apontam para elas como mulheres guerreiras, mulheres de fé, aquelas que de fato se enquadram no que a palavra de Deus diz, que exercem esse papel com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, no lar, na família, na intercessão. Nesta manhã, em nome da minha equipe que está aqui, irmão Marionei, Vanderlei, Pedro, queremos parabenizar todas as mães. Deus continue abençoando vossas vidas grandemente. E também hoje comemora-se o 32º aniversário de nossa cidade de Concórdia do Pará, cidade querida, aonde nós temos um apreço muito grande. Alguns anos atrás viemos para cá e o nosso coração com certeza percebeu, e até hoje nós estamos aqui com muita alegria, agradecidos a Deus, porque Concórdia é uma cidade abençoada, embora tendo algumas coisas que infelizmente nos dá preocupação, mas Concórdia do Senhor Jesus. Há uma igreja nesta cidade que ora, que intercede. Então nós queremos parabenizá-lo e a figura dos governantes, da liderança desta cidade, que Jesus venha iluminar essas pessoas, poder executivo, legislativo, judiciário, para que esta cidade tenha possibilidade de melhorar muito, muito, se agir da forma certa. E a igreja nesta cidade, orando, tem como fazer um trabalho excelente. Então Deus abençoe nossa cidade, a liderança desta cidade, no nome de Jesus. E também quero nesta manhã fazer menção de um nome especial para nós. Acredito que para nós que estamos aqui dentro é nosso amado irmão Juvenildo Lira. Juvenildo Lira, no berço. E eu quero, meu querido, usar desta programação aqui, parabenizar você, que Jesus continue concedendo a você muitos anos de vida. Você é uma pessoa do nosso coração, inclusive acredito que há uma concordância aqui dentro, né? Que você é uma pessoa especial. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e concedendo graça a você. Também queremos nesta manhã fazer menção do nosso pastor Elim, parabenizar também a irmã Solange, no Dia das Mães. Nosso pastor, por motivos, não está nesta manhã aqui conosco, mas nós queremos deixar um grande abraço ao nosso pastor, que, tocado por Deus, iniciou esse trabalho de programação através do Facebook, através da internet,
e nós temos alcançado muitas vidas, muitos irmãos, inclusive até pessoas aceitando a Jesus como Salvador através desta programação e depois passando por mensagem, até mesmo nos procurando, falando do que Deus fez na sua vida através desta programação. Deus abençoe nosso pastor Elim, grandemente com toda a sua família, a sua casa. Meus amados irmãos, eu quero dar oportunidade nesta manhã aos nossos irmãos, professores, adolescentes, Evandro, William, depois nosso amado irmão Marionei também estará ministrando a lição de jovens. Então fique atento nesta manhã. Deus tem uma palavra para você e logo em seguida estaremos fazendo uma oração por todas as mães, por a nossa cidade e pelas famílias que assim estão carecendo de oração. Então vamos passar agora a oportunidade ao nosso amado irmão professor Evandro. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus amigos também, um bom dia, e desejo também um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão ouvindo o som desse aparelho. A nossa lição de hoje é uma lição que ela vai falar sobre religiões. Tá? É importante nós destacarmos que nós vivemos em um país que ele é considerado um país laico, o qual ele tem um poder considerado democrático, tá? Por esse motivo, por ser um país laico, existem várias religiões no Brasil, tá? Então é comum, passa a ser comum, nós temos várias famílias com membros de diferentes religiões, tá? E nessa lição é importante, é uma lição curta em relação às outras, mas é importante nós abordarmos que religião é diferente de igreja e igreja é diferente de salvação. Mas religião, igreja e salvação, elas estão associadas. Quando nós falamos de igreja, nós podemos dizer que pode ser um templo onde os congregados eles vão se reunir para adoração a um ser que eles consideram como superior a eles, a um ser o qual possui dádivas superiores, o qual o ser humano não consegue fazer, tá? Ou quando está associado a nós mesmos. A igreja somos nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então nós somos a própria igreja. Quando nós falamos de religião, o comentador da lição vem dizer que trata-se de um conjunto de práticas, ou seja, um conjunto de crenças relativa a coisas sagradas que é adotada por um grupo de pessoas. Ou seja, religião é um conjunto de crenças, um conjunto de fé. Religião, para se criar uma religião, precisa-se confiar em algo sagrado, confiar em um ser superior, confiar em alguém que pode fazer coisas que nós seres humanos não conseguimos fazer, que são chamadas de dádivas. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de adoração a Deus. Então, como eu falei no início, nós vivemos em um país o qual possui várias religiões, tá? E aqui nós iremos abordar a nossa religião, a nossa denominação, a Assembleia de Deus. O nome já está dizendo, Assembleia, uma reunião de pessoas, Assembleia de Deus. Para quê? Uma reunião para adoração a Deus. E o comentador, ele diz o seguinte: por que nós adoramos a Deus? Vejamos, nós adoramos a Deus por tudo o quanto Ele tem feito em nossas vidas. Então, qual é o princípio da religião? É um conjunto de práticas e crenças
que vão adorar algo considerado como sagrado, algo superior. A Assembleia de Deus, nós temos um conjunto de crenças que estão pautadas na Bíblia. E essa palavra, ela diz que ela nunca muda e ela nunca falha. São os conjuntos de preceitos, o qual nós encontramos aqui, um conjunto de mandamentos. E quem é o sagrado? A quem adoramos? Nós adoramos a Deus. E onde se encontra as dádivas de Deus? A dádiva de Deus, ele se encontra na sua vida. Tudo que Deus já tem feito por ti. Tudo que Deus já fez e ainda vai fazer em nossa vida. Nesses dias que nós vivemos, tempos difíceis, nós passamos também a observar o cuidado de Deus e o poder de Deus para conosco, o qual Ele não tem deixado faltar o alimento dentro do teu lar, o qual Ele não tem deixado a enfermidade chegar dentro do teu lar, de modo que venha te abalar, porque Ele sempre está contigo. E quando nós depositamos essa crença, ou seja, essa fé, essa confiança nesse sagrado que é Deus, ele passa a suprir as nossas necessidades. Tá? Como eu falei, religião, ela está ligado à salvação, mas são coisas distintas. Não significa, meu amado, que se você fazer parte de uma religião, automaticamente você será salvo. O comentador da lição ele vem dizer aqui que a salvação ela não vem por templos, a salvação ela não vem por religião, a salvação ela não vem por denominação. E ele deixa um versículo que diz assim, a parte A: aquele que crê e for batizado, aquele que crê, aquele que se converter de seus pecados. A salvação, o primeiro passo da salvação, meu querido, se chama arrependimento. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que nós já fizemos de errado e aceitarmos a Cristo como único e suficiente Salvador em nossa vida. Arrependimento significa abandonar aquilo que fazia mal para a gente e passar a absorver algo que faz bem, que é chamado de Jesus Cristo. O que é interessante, que o comentador lhe diz aqui, sobre a religião que nós servimos, a Assembleia de Deus, a denominação, as igrejas evangélicas que nós temos no Brasil, ele diz: se arrepender dos pecados e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e acreditar principalmente nas promessas que Ele nos fez. A partir do momento que eu aceito a Jesus como Salvador, eu passo a crer nas promessas dele. A confiar, a fé significa eu confiar em algo que eu não vejo. Nós não podemos ver Jesus Cristo, mas nós podemos sentir a sua presença. E o comentador ele faz a comparação como o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Dessa mesma maneira, você pode dizer: mas eu não vejo Jesus Cristo, eu não vejo Deus, eu não vejo o Espírito Santo. Mas nessa manhã eu quero te dizer: mas você pode sentir a presença do Espírito Santo falar contigo. Você pode sentir a presença desse ser sobrenatural falando contigo. Quando nós falamos de salvação, automaticamente falamos de arrependimento. Automaticamente falamos de aceitar a esse Deus que é supremo.
religiões diferentes. E agora? O que eu devo fazer? Como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça de quê? Da palavra de Deus. Temos várias religiões. Talvez você que está assistindo a esse aparelho, o seu filho seja de uma denominação, você seja de uma denominação, mas olha os seus princípios, estão pautados no caminho? A Bíblia diz, não um caminho, a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, um único caminho, um único meio de te levar até Deus. Nunca esqueça, o comentador da lição está dizendo aqui, nunca esqueça da palavra de Deus. E o comentador ele deixa algo muito interessante, que ele diz assim, aceitar a Jesus uma vez não significa que automaticamente você está salvo. Existem muitas pessoas que aceitam a Jesus e se desviam do caminho verdadeiro. Mas existem muitas pessoas que fizeram coisas erradas, mas no final aceitaram a Cristo como seu único Salvador. Lembre-se, o que adiantaria você ganhar o mundo todo e perder a sua vida? O comentador da lição, ele fala algo muito interessante. O teu objetivo não é agradar as pessoas. O teu objetivo não é agradar a denominação. Você tem que adorar a Deus sabendo que Ele é o ser superior à sua vida. É por isso que Cristo, Ele chegou até a dizer isso. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Mateus 10, 27. Ele não diz para nós deixarmos nossa família de lado, os nossos pais, as nossas mães, mas não, ele fala que nós devemos adorar a Deus primeiramente com o objetivo de honrar a Deus. O nosso objetivo é adorar a Deus de todo o coração, de todo o corpo, de toda a alma. Porque se nós adorarmos pensando em adorar pessoas, ele diz, você pode correr o risco de perder a tua salvação. Mas ele diz, adore com o objetivo de adorar a Deus. Para terminar essa lição, o comentador lhe diz assim, pregação sem palavras. Talvez você que está assistindo através da rede social, ou vai ainda assistir pelo YouTube, ou por outras redes sociais, talvez você não seja evangélico. E alguém da sua família, talvez o seu filho, a sua mãe, alguém do teu vínculo familiar seja evangélico. Eu quero te dizer algo muito interessante que o comentador deixa aqui. Ele está dizendo que sempre existe alguém orando por ti. Sempre existe alguém de joelhos dobrados intercedendo pela tua vida. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador,
eu quero te dizer que a cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus Cristo. E eu quero te apresentar esse Deus. Eu não quero te apresentar a denominação, mas eu quero te apresentar esse Deus. E eu quero te dizer nessa manhã, esse Deus aqui, Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Sabe o que é isso? Ele conhece a tua vida. Eu não tenho autonomia para dizer o que tu tem passado, mas esse Deus, Ele conhece a tua vida e Ele sabe o que tu tem passado. Ele sabe tudo o que tu tem passado dentro do teu lar. E hoje eu quero te oferecer que a alegria será tão grande para ti, você aceitar a Jesus como Salvador, e daqui a um ano você lembrar, olha, no dia das mães eu aceitei a Cristo como Salvador, e faz um ano que eu reconheci esse Salvador como Salvador da minha vida. Se nesse momento você ainda não aceitou a Jesus Cristo, faça uma análise da sua vida. Pense, dê uma chance a esse Deus. E eu agradeço a oportunidade. Muito bem, amados irmãos. Portanto, está aí a lição dos adolescentes, muito abençoada. Estaremos agora passando também nosso amado irmão, o professor Marianei, que estará ministrando a lição na classe de jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade e também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nós assistindo neste momento, especialmente a minha mãe, Dona Maria de Jesus, que está em Marituba. Creio eu que ela vai ver este vídeo, e a minha sogra Marina e a minha esposa, a irmã Laismeire. Que Deus continue abençoando e usando nas suas mãos, e as demais mães que estão nos assistindo neste momento, que Deus o abençoe grandemente. E hoje nós vamos estudar no currículo dos jovens a lição de número 6, que traz como título O Encontro com Deus. Vamos falar do encontro verdadeiro com o nosso Deus. E o texto do dia, ele diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué capítulo 5 e o verso 15. A síntese diz assim: Quem tem um encontro com Deus não permanece da mesma maneira. Meus queridos, a palavra aqui ela está nos afirmando que quando nós temos um encontro com Deus, e esse encontro é verdadeiro, nós não permanecemos da mesma forma, ou seja, nós mudamos as nossas atitudes, nós procuramos a corrigir os nossos erros, procuramos ser diferente a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Esta lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. O segundo, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. E o terceiro é refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué.
O texto bíblico está no livro de Josué, no capítulo 5, os versos 13 ao 15. O verso 13 diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, o seu rosto na terra, e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Meus queridos, aqui nesse texto nós vemos que Josué, ele está preocupado, ele está pensando como seria a conquista de Jericó. Então, a palavra, o texto nos diz que ele vai um pouco mais à frente. Aqui ele está ao lado das muralhas e ele vai um pouco mais à frente. E ele olha, ele levanta os seus olhos e vê um homem. Vê um homem, e esse homem é um anjo que está na frente dele. E Josué pergunta se ele é da parte dele ou dos inimigos. Ou seja, Josué, ele não está sabendo, ele está pedindo direção a Deus como fazer. Apesar de, nas lições anteriores, nós vemos que Deus falou a Josué para ele ser forte, corajoso, e que ninguém ia poder lhe detê-lo. Mas agora Josué, ele levanta os olhos e de repente ele recebe essa aparição. É uma aparição teofânica, né? Aqui é o próprio Cristo que está à frente de Josué. Então é nítido que o próprio Cristo aparece para conduzir Josué na conquista de Jericó. Porque o livro de Deuteronômio, Moisés fala que a partir de agora Josué vai ser guiado por Deus. Vai vir as lutas, vai vir os desafios, mas Deus, ele sempre vai estar à frente do povo. Então a introdução diz assim: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Foi o que eu já falei aqui. Quando nós realmente temos um encontro com Deus, com o nosso Senhor, nós mudamos as nossas atitudes, nós não permanecemos praticando as velhas práticas, nós mudamos as nossas vidas, nós procuramos seguir um caminho que vai nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. O primeiro ponto aqui, ele fala da antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho. Certamente, Josué ele tinha pessoas que o acompanhavam, pessoas que estavam do lado dele. Mas neste momento, ele quer estar próximo de Deus. Neste momento, ele quer conversar com Deus. Ele quer uma direção de Deus. Ele quer que Deus
o direcione no que ele deve fazer. Então, Josué agora está próximo ao Senhor e conversa com o próprio Senhor. E esse Senhor vai mostrar a Josué, ele vai dizer a Josué o que é que Josué tem que fazer para continuar o seu objetivo. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que quando nós encontramos com Deus, nós mudamos, nós não praticamos mais as velhas práticas. Nós vemos na Bíblia que esses homens que tiveram encontro com Deus, eles mudaram. Inclusive, nós vemos muitos que mudaram de nome. Quase todos esses homens que serviram a Deus, eles mudaram de nome. Josué, por exemplo, o primeiro nome de Josué era Oséias, né? E na Bíblia tudo tem um significado. O nome Oséias, ele quer dizer salvação. Então, quando nós lemos o capítulo 13 do livro de Números, nós vemos no verso 8 que o nome de Josué era Oséias. No verso 16 do mesmo capítulo, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Então, Josué significa Deus é a salvação. Então, Josué teve esse encontro com Deus, mudou, o seu nome foi mudado e Deus precisava de alguém para conduzir o seu povo com os braços fortes. Nós vemos que naquele tempo, pessoas para serem escolhidos por Deus, eles tinham que ser pessoas que estivessem próximo de Deus. O Espírito Santo naquela época não era como hoje. Naquela época não existia, não tinha o Pentecoste, mas quando nós lemos o livro de Números, no capítulo 27, no verso 18, Deus fala com Moisés: separa para ti Josué, filho de Num, que ele tem o Espírito. Ou seja, mas eu falei que naquela época não era fácil, mas quando nós vemos o livro de Êxodo, no capítulo 33 e no verso 11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, e depois Moisés saía para o arraial, mas o moço Josué, seu servidor, continuava no meio da tenda. Ou seja, Moisés saía, mas Josué ficava na presença do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que ele foi escolhido para conduzir o povo. Ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Então nós vemos que não era por acaso. Nós, hoje, que almejamos, que desejamos ter a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que estar orando, muitas vezes jejuando, mas nós vamos sentir a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida e nós vamos ser diferentes. Alguém vai olhar para a gente e vai ver Deus em nossa vida. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas para isso nós temos que ter um encontro de verdade com Deus. Então, aqui o segundo parágrafo do primeiro ponto fala: Josué visita o lugar da batalha. Deus tinha prometido a Josué que ninguém ia se suster diante dele, mas Josué está mostrando aqui prudência. Ele foi examinar, ele estava olhando, espiando o lugar. A fé nas promessas de Deus não nos exclui de nossas responsabilidades.
Não é porque eu tenho promessa que eu vou conseguir de qualquer maneira. Não é porque Deus me prometeu tal coisa que eu vou andar sem ter cuidado, sem olhar para os lados, sem vigiar. Então, a fé nas promessas de Deus não me exclui. Se eu estou vigiando, se eu estou andando com cuidado, isso não quer dizer que eu não tenha fé em Deus. Eu tenho fé, mas eu tenho responsabilidade e tenho compromisso com aquilo que o Senhor me prometeu. Então, o segundo ponto fala: Deus se revela a Josué, o Senhor dos exércitos. Para Moisés em Êxodo, Deus se apresentou como eu sou. Agora ele se declara por intermédio de seu anjo como Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, o Salmo 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, em outras versões, na angústia. Então, Deus é o que eu precisar que Ele seja. Deus, Ele é meu abrigo. Deus, Ele é meu alimento. Ele é o pão que sacia a minha fome. Ele é a água que mata a minha sede. Se eu estiver no deserto, como eu já falei aqui, eu tenho abrigo e fortaleza em Deus. Então, Deus é o que eu precisar que Ele seja. No momento em que eu disser, Deus é o meu refúgio, eu estou afirmando que eu creio naquele Deus que eu sirvo. Então, Deus é o que eu preciso. E aonde eu precisar, eu vou buscar Ele. E Ele sempre vai estar presente para me ajudar, para me tirar de situações aonde eu já me encontrei achando que não tinha saída, aonde achei que ia acabar, aonde eu achei que lá era o meu fim, mas Deus estendeu a mão e me tirou de lá. Então, este Deus que eu estou falando aqui nesta manhã, eu quero que você entenda que Deus é o que você precisar que Ele seja. No capítulo 32 do primeiro livro das Crônicas, quando o povo está com medo do rei da Síria, ele chega a Ezequias e diz que a cidade está sitiada. Ezequias diz: tenham bom ânimo, porque com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nesta manhã, repito e quero que você entenda: tenha fé em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E o terceiro ponto, ele fala aqui, eu vou ler o último tópico: tire a sandália dos teus pés. Meus queridos, aonde Deus está, o lugar aonde Deus aparecer, ou seja, onde Ele estiver, esse lugar é santo. Nós estudamos na lição anterior que para ver a presença de Deus, nós temos que ser santo, tem que ter santidade. Então, Ele manda Josué tirar as sandálias, assim como foi com Moisés. Aqui, meus irmãos, Ele está dizendo: tu tem que ter referência comigo. É em referência a Deus que eles tiram a sandália ou os sapatos dos pés, porque o crente,
O servo do Senhor, ele tem que reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Então, nesta manhã, eu quero agradecer esta oportunidade e dizer aos irmãos que continue firme, continue buscando a presença do Senhor, porque o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar de todos os males que vêm lançados, são direcionados sobre a humanidade, mas o povo de Deus, ele está debaixo das poderosas mãos do Deus eterno, todo-poderoso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Portanto, está aí, meus amados irmãos, lição dos nossos queridos professores, no Marilei, no Evandro William, lições preciosas, que infelizmente, como nós já falamos, não há possibilidade de explanarmos ela na sua totalidade, e por isso, mais uma vez, o nosso incentivo para você: não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de estudar as lições, que de fato elas revelam muitas coisas para o nosso enriquecimento espiritual. Deus abençoe nossos jovens, Deus abençoe nossos adolescentes. Quero agora trazer aos nossos irmãos, por alguns minutos, também a explanação da lição de hoje. Estamos estudando a carta aos Efésios, leitura que nós temos hoje está inserido no capítulo de número 2, texto que nós usaremos, a lição de número 6, que fala sobre a condição do povo gentil sem Deus. Essa é mais uma série de lições que nós estamos abordando hoje. Estivemos na companhia das anteriores, falando a respeito da sublimidade dessas bênçãos que o Senhor nos concedeu em Cristo. Nós falamos sobre eleição e predestinação, falamos também sobre a iluminação espiritual do crente, falamos da liberdade, ou seja, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. E agora estaremos abordando mais uma lição que vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Então vale ressaltar nesta manhã, para você que nos assiste, para os nossos irmãos em Cristo, que toda história que envolve povo, nação, o princípio dela deve ser atentado pelos leitores da palavra de Deus, por aqueles que dedicam-se a descobrir coisas que vão trazer edificação para a sua vida. Porque uma vez, meu querido, atentando para esta lição de hoje, de fato percebe-se qual era o interesse do apóstolo Paulo em direcionar esta carta para os irmãos que estavam em Éfeso, porque Paulo sabia do perigo que rondava aqueles irmãos. Inclusive foi uma das frases que nós ouvimos na lição dos adolescentes, que uma vez salvo não significa salvo para sempre. Ou seja, uma vez dando um passo de aceitar a Jesus como Salvador, o seguinte é manter-se firme, porque o adversário está na luta para nos fazer desviar o caminho. Então Paulo sabia dos problemas
que aquela igreja enfrentava na cidade, porque a cidade era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade prostituta, uma cidade que envolvia todo tipo de armadilhas para fazer aqueles irmãos naufragarem na fé. Então, o capítulo de número 1 foi o que nós anteriormente, no início das lições, nós usamos ele como base e também orientamos nossos irmãos a estudar o capítulo 1, já passamos para o capítulo 2, mas você percebe que o desejo do apóstolo Paulo era exatamente orientar aqueles irmãos a continuarem firmes e trazendo à memória a vida pregressa que eles levavam e fazer uma avaliação de aonde eles estão agora, ou aonde eles estavam. Paulo estava dizendo para aqueles crentes que houve uma mudança radical. Uma vez perdidos, foram achados. Uma vez condenados, foram libertos. Então Paulo orienta eles a lutarem por essa liberdade. E nessa lição de hoje eu quero compartilhar com você, estudar com você, e nós refletirmos, porque ela é toda, desde o primeiro tópico até o terceiro, é exatamente apontando a condição miserável que nós, os gentios, vivíamos sem Deus. O texto escolhido foi o capítulo 2, versículo 11, da carta aos Efésios. Acompanhe conosco. Paulo dizendo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e também herdeiros da promessa. Então é isso que nós estaremos abordando nesta manhã. E vamos ver, na lição passada nós estudamos as 3 etapas, né? As 3 etapas da nossa condição de vida, no passado que nós éramos, no presente que nós somos e no futuro que nós seremos. Então acredito que você já deve estar consciente de quem nós éramos no passado. De quem nós éramos no passado. E é exatamente o que esta lição vai dizer hoje. O que nós éramos sem Deus. Como era a nossa condição. Aliás, toda a visão bíblica neotestamentária, ela apenas aponta para um povo. Aponta para um povo que não é o povo gentílico, e sim o povo de Deus. Por isso que há muitas referências aqui, falando de Abraão, falando da aliança mosaica, falando da aliança davídica. Então o propósito de Deus era exatamente sustentar a promessa e fazê-la se cumprir quando ele fez o chamado a Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis. Então todas as promessas convergiam, apontavam e tinha princípio em Abraão. Em Abraão. Então vale ressaltar que aprove a Deus por ele ter alguns atributos, que isso é louvável e deve ser reconhecido por nós. Atributos como misericórdia, amor, poderio, onisciência, presciência. Então aprove a Deus. Deus quis. Entenda uma coisa, Deus quis. Deus não foi forçado. Não fizeram uma reunião extra e chamaram Deus e disseram: olha, eu preciso colocar na sua pauta de atributos
a misericórdia. Não. Deus quis ter misericórdia. E ele teve. João 3,16 é a prova disso. A carta que Paulo endereçou aos irmãos de Éfeso é a prova disso. Ou seja, Deus quis ter misericórdia e teve. Então essa misericórdia convergiu para uma eleição. E essa eleição estendeu-se. E por meio de Cristo, alguém assim desejando pode incluir-se como eleito, estar, viver, desfrutar das bênçãos convergentes dessa eleição, que eu acredito que você deve estar compartilhando dessas bênçãos espirituais, como o nome escrito no livro da vida, o privilégio de falar com Deus, o privilégio de comungar, o privilégio de viver uma vida santa, o privilégio de futuramente ver Jesus como Ele é, participar das bodas do Cordeiro, ter uma vida eterna com Ele, enfim, vários privilégios foi concedido ao crente decorrente desta eleição. Se você não está desfrutando, a questão é pessoal. Reveja alguns conceitos e passe a ser um herdeiro das bênçãos celestiais. Eu quero, na introdução, pedir a sua companhia e já iniciarmos esta sessão do primeiro tópico. Seremos breves, com certeza hoje, domingo, Dia das Mães, mesmo nessa privação, mas com certeza alguma coisa será feita logo mais para as mães, e acredito que alguém está se ocupando, mas nós seremos breves. Eu quero apenas trazer esta palavra e nos conscientizarmos e alertarmos e injetar no nosso coração esse sentimento e fazer uma reflexão, meu querido, de fato, se nós pararmos para pensar, a posição que nós estamos é muito sublime. Às vezes a gente que não para fazer essas avaliações, vamos caminhando, sem parar para fazer reflexões, olhar para trás, pegar alguns pontos. Então nós não paramos para isso, mas a lição de hoje vai nos mostrar, vai dizer para nós como era a nossa condição. Então a introdução diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios, no caso os irmãos daquela cidade, daquela igreja, de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, estavam separados de Israel. Terceiro, estavam alienados quanto à promessa. Quarto, estavam sem esperança. E quinto, estavam sem Deus no mundo. Então perceba uma coisa: era essa a condição nossa, e ainda continua sendo a condição do homem que não abraçou a Cristo como seu Salvador. Essa é a condição do ser humano que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, embora Jesus executando na cruz do Calvário e abrindo esse espaço, abrindo a porta da graça, mas não entrando por esta porta, continua na mesma condição. Por isso, a preocupação de Paulo e o conselho dele para aqueles irmãos era, lembrando-lhes, irmãos, capítulo 2, versículo 11, irmãos, lembrem-se, olha a palavra de exaltação de Paulo, lembrem-se, noutro tempo, vocês estavam privados, estavam sem Cristo, estavam separados de Israel,
estavam alienados quanto à promessa, estavam sem esperança, e vocês estavam sem Deus no mundo. E você sabia que muitas são as vezes em que nós nos esquecemos desta condição em que vivíamos, e por esquecermos não vigiamos, e por não vigiarmos somos presas fáceis e caímos com facilidade nos planos, nas armadilhas do nosso adversário, arqui-inimigo de Deus. Então relembre como era a condição do homem, chamados incircuncisos, disse Paulo. Incircunciso é o primeiro tópico desta lição. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircunciso. Incircunciso. Nós temos uma definição aqui para circuncisão. A definição é essa: Deus, quando chama Abraão e faz promessa para Abraão, ele também exige a circuncisão. Ou seja, o conceito de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 10, 11, 12 e também o 14. Está lá Deus exigindo de todos aqueles que nascessem de Abraão, daqueles que ele comprasse, ou seja, de estrangeiros, mas que pertencessem a ele, deveriam ser circuncidados. Então, qual era o propósito de Deus em exigir essa circuncisão da descendência de Abraão? Entenda que o plano de Deus era, a partir de Abraão, fazer uma grande nação, e essa nação representasse Deus. Ou seja, o plano de Deus era usar a nação, partindo de Abraão, para incendiar a terra. Ou seja, para a nação surgindo de Abraão fosse exemplo, e as demais nações contemplassem na nação hebreia, o povo hebreu, o povo israelita, vissem nele exemplos, costumes, adoração exclusiva, como representante de Deus na terra. Por isso Deus exige e exigiu a separação daquele povo, e a forma da circuncisão ser exigida era exatamente apontando para um povo especial, particular, separado. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou algum estrangeiro que fosse comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Quem era o incircunciso? O incircunciso era todo aquele que não tivesse passado pelo processo cirúrgico da remoção da glândula genitália masculina. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Ou seja, gentil é todo e são todos aqueles que não fazem parte do povo israelita. Esse é o povo gentil. O significado religioso da circuncisão, seu significado religioso apontava para a santificação. Ou seja, Deus queria um povo santo, um povo separado. Essa é a palavra. Deus queria um povo separado. Por isso ele exige santificação. Mas aqui, com relação ao povo,
essa santificação, essa separação. Por isso que Paulo traz à memória aqueles irmãos da igreja de Éfeso, dizendo que eles agora deveriam fazer uma avaliação muito mais minuciosa, porque a diferença é exatamente essa. Com relação ao povo, era remoção por homens. Homens faziam essa remoção e o povo era separado. E aí Paulo está dizendo para aqueles irmãos que com eles era diferente, porque a remoção não foi feita por homens. Não foi o homem que realizou essa cirurgia para separar aquela igreja. Então veja bem, seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Tá? Jeremias 5,7, Oséias 4,14, Gálatas 5,19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Você sabia que Atos capítulo 11, versículo 3, está lá os irmãos chamando a atenção de Pedro, porque Pedro foi e se juntou com pessoas que não eram hebreus, judeus. Como ele se misturou, passou alguns dias com pessoas, com gentios, ele foi exortado. Ou seja, havia um grupo de judaizantes que queriam exigir que o povo gentil também adotasse as mesmas práticas, né, deles com relação às cerimônias que estavam nas leis. Inclusive o primeiro concílio foi em Atos capítulo 15. Um grande problema surgiu a partir daí, e o capítulo 15 de Atos vai trazer esse relato. Então essa reunião foi exatamente para expor. Pedro, Paulo e outros irmãos pegaram este ponto e aconselharam os irmãos. Trouxe sim, de fato, a história da circuncisão com relação ao povo de Deus, por que Deus exigiu, qual era a finalidade, mas que Paulo estava orientando aqueles irmãos que para Jesus, para o Pai dele, Deus, a circuncisão, a incircuncisão não tinha mais nenhum valor, e sim os que foram cirurgiados no coração, tá? Ou seja, ser uma nova criatura era o desejo e é o desejo de Deus. Mas havia alguns benefícios quando era realizada a cirurgia no povo. Eu quero relatar para vocês cinco benefícios que a circuncisão, quando era feita na infância, trazia de benefícios para o povo. Primeiro, havia redução muito grande de infecções urinárias. Segundo, havia uma redução muito grande das infecções da genitália. Havia uma redução muito grande de câncer peniano e do câncer do colo do útero nas esposas, nas parceiras. Havia redução de doenças sexualmente transmitidas, HIV, e havia perda de sensibilidade após a circuncisão. Ou seja, haviam benefícios externos também, além de apontar para a santificação, para uma separação, também trazia muitos benefícios higiênicos para o povo judeu. O número de fimose também era quase zero, devido a essa prática da circuncisão. Mas Paulo faz questão de trazer para aqueles irmãos que o foco aqui era exatamente como nós estávamos, o que tínhamos
Ou seja, a condição nossa, segundo a introdução, era zero. Era zero. Porque estávamos sem Cristo, a promessa de Deus era para o povo. Era para o povo. Por isso nós fomos e somos todos aqueles que não ainda receberam a Cristo como Salvador, incircuncisos. Inclusive na própria Bíblia há algumas referências. Quando alguém que não pertencia à linhagem entrava em cena, como por exemplo Davi usou essa expressão para o Golias, quando estava afrontando Israel, e Davi percebe que essa afronta não estava direcionada tanto a Israel, mas ao Deus deles. Então quando ele chega, a pergunta é essa: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Ou seja, Golias não pertencia ao povo, era filisteu, era um incircunciso. Então esta palavra sempre era direcionada para todos aqueles que não eram hebreus, que não eram israelitas, que não faziam parte do povo da promessa. Incircunciso. Muitas vezes pessoas entraram em cena e causou admiração, espanto e até críticas, porque o povo escolhido tinha noção, tinha ciência das promessas de Deus apenas para eles. Você sabia que João capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os seus, veio para o que era seus. Jesus foi prometido pelos profetas para vir para o povo, Um dia pararam Jesus e disse: Senhor, tem uma pessoa aí que está nos perturbando, ela quer falar com o Senhor. E quando ela se aproxima, Jesus diz: eu não fui enviado para outra nação, para outra tribo, a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Muitas pessoas que não faziam parte deste povo, mas que tiveram participação, e o papel de Jesus não foi fazer essa divisão de águas, pelo contrário, essa frase que eu citei, não foi Jesus excluindo os gentios, pelo contrário, o papel de Jesus ali foi incrementar e exercitar a fé daquela mulher. Por isso ele usou as palavras, mas em seguida, se você pegar o texto seguinte, você vai ver Jesus se compadecendo daquela mulher e liberando a bênção que ela foi buscar. O que eu estou querendo dizer para você é que essa era a condição do povo que não fazia parte da descendência de Abraão. O povo que não fazia parte da descendência de Abraão estavam nestas condições: sem Deus, separados de Israel, sem Cristo, alienados contra a promessa. Não tínhamos promessa. A promessa, meu querido, preste atenção, a promessa não era para nós, a promessa era para o povo. A promessa era para o povo. Então, o que eu percebo nessa lição e no capítulo 2 da carta aos Efésios, é Paulo contando a história para aqueles irmãos e irmãos. Vocês já avaliaram o tamanho do privilégio que nós estamos tendo. A promessa foi para o povo, só que o povo não recebeu Jesus. Aí o discípulo, o apóstolo João dá sequência: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então aqui, meu querido, é que eu engrandeço o nome desse Deus pela sua presciência. Mas Deus não sabia, desde o início Deus sabia, mas Deus não interfere. Deus não interfere, sabe? Aprove a Deus, como eu disse para você,
Deus é presciente, então aprove a Ele no início ser misericordioso. Eu não posso e é impossível você questionar, você querer entender a mente de Deus. É impossível o homem entender a mente de Deus. Sabe qual é o nosso papel? É aceitar esta decisão bela, magnífica de Deus. Aceitar esse amor que Ele teve por nós. É isso que nós devemos fazer, e não procurar especular nada, porque nós não vamos entender o que está na palavra de Deus revelada assim para mim, para você, para nós, para os nossos filhos. Porém as encobertas são para Ele. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está lá. O que eu entendo nesta manhã é que eu e você não éramos nada. Agora nós somos filhos dele por adoção. Nós não tínhamos nada, agora nós temos. O que é que nós temos? Direitos. Por que nós passamos a ter direitos? Porque ele nos adotou como filhos. Então nós temos direitos. Nós sabia que nós pertencemos agora à descendência de Abraão pela fé? Somos descendentes de Abraão porque Jesus, Ele foi o autor. Como nós éramos separados de Israel, porque não fazemos parte da linhagem, mas aí Paulo disse, todos os que são da fé, são filhos de Abraão. Então pela fé considere-se filho de Abraão. Se nós não fazemos parte no passado, agora nós fazemos. Se no passado estávamos alienados quanto à promessa, agora a igreja tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Não tínhamos, de fato, nós não tínhamos. Todos os registros do Antigo Testamento eram apontando para a vinda do Messias, com o papel de remir a nação, como rei do povo, rei de Israel. Gênesis capítulo 49, versículos 10 em diante. O neto de Abraão, Jacó, antes de morrer, chamou todos os filhos e passa a enumerar as bênçãos para eles e profetiza o futuro da nação. E quando ele profere a bênção para o quarto filho, que é Judá, ele diz que o cetro não se arredaria de Judá. Por isso que passou do conceito das bênçãos, do plano de Deus, Abraão, Mosaico, Davi, e não teve fim, porque quando chegou em Davi, o reino foi estabelecido para sempre. Sabe por que para sempre? Porque quando Jesus veio, ele veio da descendência de Davi. Por isso que Deus disse que o reino de Davi jamais teria fim, porque Jesus jamais terá fim. E alguém testemunhou isso quando correu ao encontro dele, ouvindo o sonido da multidão. Ele grita dizendo: Jesus, filho de Davi. Então todas as promessas estavam sendo convergidas para Israel, para o povo. Mas João 1, 11 e 12 está lá. O povo não recebeu o Messias, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como acontece isso? O terceiro ponto: a circuncisão agora, meu querido, não é usando uma faca de pedra ou algum material humano e feito por pessoas. O privilégio que Paulo está trazendo para aqueles irmãos é um privilégio muito maior do que o povo de Israel, que era circuncidado nas genitálias por pessoas. Mas Paulo disse: vocês
estão e foram circuncidados por Cristo, e esta circuncisão não foi feita nos órgãos, não, pelo contrário, foi feita no coração. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Versículo 11, parte B do versículo. A boa nova que Paulo traz é aqui: a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas o que foi feita no interior. Romanos 2:29, aqui é do coração, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas de Deus. Aí Paulo vai escrever aos irmãos da Galácia, no capítulo 6, versículo 15: o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, não é judeu e nem gentio, mas sim ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a condição, meu amado, irmão, você não está lendo tópico por tópico, ponto por ponto? Pois é, você vai estudar em casa. Eu estou apenas pegando aqui todo o conteúdo e transferindo para você, tá? Você vai estudar em casa. Então éramos estranhos ao conceito da promessa, certo? Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunhão ou da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa. Era uma vida sem Cristo, separados da comunhão de Israel, alienados aos pactos da promessa. Você percebe aqui, meu querido? Você percebe aqui? Nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos de Jesus, muitas pessoas foram humilhadas. Você sabia que o judeu, ele tem nos gentios. A frase que Jesus usou para aquela mulher, não é que ele tirou do coração, não, ele estava repetindo a frase que era costumeira no meio do povo. Todo povo que não era circuncidado e que não fazia parte do judaísmo eram tidos como cachorro, eram impuros. Você sabia que um judeu, se ele receber alguém na casa dele, um que não é judeu, e pedir um copo d'água, ele dá um copo de água. Se você estiver com fome, ele te dá comida, mas quando você sai, ele usa como descartável. Então essa questão de impureza, como nós falamos, eles levavam muito a sério essa questão de separação. Eles eram o povo da circuncisão, o não judeu era da incircuncisão. Mas aí Paulo diz: irmãos, para Jesus não existe circuncisão nem incircuncisão. Para ele, todos os que foram cirurgiados no coração e têm uma nova vida em Cristo, esses sim. Então nesta manhã sinta-se privilegiado por esta cirurgia já ter acontecido no seu coração, sua alma. Você passou a conhecer a Jesus. Esse Deus teve um amor tremendo por você, por nós, nos reconciliou com Ele através da morte de Jesus. O Espírito nos selou. Então, meu querido, essas condições aqui ficaram para trás. Sem esperança e sem Deus era a condição. Paulo descreve essa situação para aqueles irmãos no tópico 3. Estarmos desprovidos de esperança. Sabe o que é estar desprovido de esperança? Estar desprovido de esperança
é denotar falta de confiança. Então nós não tínhamos, agora nós temos. Se nós temos esperança, que é a ideia de confiança, significa dizer, meu querido, que nós podemos depositar esta confiança nesse Deus. E esse depósito, ele precisa todos os dias ser exercitado, porque no dia que perdermos esta confiança, as coisas vão desandar de novo. Então quero concluir mais uma vez trazendo para você a minha e a sua condição. Estávamos sem Cristo. Estávamos separados de todas as bênçãos que provinham de Israel. Estávamos sem esperança. Estávamos sem Deus no mundo. Era essa a condição. E Paulo disse para aqueles crentes: olha, era assim a condição de vocês. Mas na conclusão, olha o que diz a conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Então essa é a nossa condição hoje, meu amado. Essa é a nossa condição hoje, tá? Esta é a nossa condição hoje, o privilégio que Deus nos deu. Eu finalizo aqui dizendo a todos os meus amados irmãos que esta carreira ela tem seus efeitos positivos, tem alguns contratempos, algumas coisas negativas que ocorrem, mas eu volto a dizer para você: tenha confiança, porque no final a conquista será muito linda. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena depositar nele confiança, porque embora você não confie nas pessoas que de fato elas mentem, as pessoas são inseguras, o caráter é suspeito, mas Cristo não. Nós podemos confiar nele, nós podemos confiar nesse Cristo. Fique com esta palavra e Deus continue abençoando você com a sua família. Amém? Queremos avisar os nossos amados irmãos que não teremos culto hoje à noite. A programação pela live não acontecerá hoje à noite, mas amanhã, segunda-feira, teremos aqui um culto de ensinamento da palavra de Deus. Não deixe de assistir a programação, porque nela nós extraímos alimento para a tua vida, conforto para a tua alma, pela Bíblia, a palavra do Senhor. Então esteja conosco amanhã, a partir das 19 horas. Diga para as pessoas, compartilhe essa programação, compartilhe com as pessoas. Estaremos logo mais convergindo ele para o YouTube. Você pode assistir a programação pelo YouTube também e compartilhar com os teus irmãos esta palavra. Te ensino que Jesus venha abençoar você com toda a sua família. Estarei orando agora pelas famílias, por esta cidade, pelas mães que estão de parabéns hoje, e assim o Senhor vai conceder a bênção dele sobre a tua casa. Eterno e amado Deus, obrigado, Senhor, por esta programação, por esta lição, pelas lições dos adolescentes, dos jovens, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão neste momento, Senhor, assistindo esta programação.
Eu ministro uma bênção sobre cada mãe, Senhor, que nesse dia, Pai querido, alguém decidiu reservar esta data para homenageá-las. E nós estamos orando e abençoando cada uma delas, que o Senhor venha continuar dando instrução, continuar dando esperança, Senhor amado, que o Senhor venha continuar abençoando cada lar, cada família. Eu oro por aqueles que estão passando, Senhor, por momentos terríveis da doença, Jesus amados, que estão hospitalizados. Meu Cristo, Tu és poderoso para estender as mãos e reverter esta situação. Olha nossos irmãos, Pai querido, aqueles que estão também nesta mesma situação. Jesus, repreende estas enfermidades do corpo dos nossos irmãos e ministra a bênção da cura, Senhor. Obrigado, Jesus amado, por esta cidade. Nós oramos para que o Senhor venha continuar abençoando ela, na pessoa da liderança, dos governantes. Jesus querido, a equipe, Senhor, que trabalha nesta cidade, na área da saúde, meu Deus eterno, continua munindo eles, meu Pai querido, e todos aqueles que estão assim, Senhor, socialmente sendo conduzidos, guarda e dá livramento para teus filhos. Querido Jesus, nos dá uma manhã abençoada, nos dá um dia tranquilo, na tua paz, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe você, tenha um domingo debaixo da proteção do Senhor nosso Deus.